Figurinhas e figuraças, começando mais um vídeo para o nosso canal. No último final de semana estive na Limited Edition, lá a loja do Rodolfo, nosso amigo de muitos anos já, uma das primeiras, ou a primeira loja dessas luxuosas que a gente conhece aí de colecionáveis. Fiquei sabendo uma promoção a gente gosta, a gente já falei muito aqui no canal do que eu acho sobre as promoções, de como está o mercado, mas estava lá pedalando e dei uma passadinha na Limited Edition porque houve uma promoção no site que foi anunciada, tinha alguns itens, mas havia também uma promoção na loja física. E nessa sim a coisa estava muito bacana, porque você tinha lá os descontos, mas não estavam bem visíveis. A hora que você chegava ali na boca do caixa, perguntava: Rodolfino, quanto está isso aqui? E aí a gente percebeu, que eu e minha esposa, que realmente o desconto estava muito grande. Como eu tô durango, como eu tô devagar, peguei para mim um setzinho, algo que eu queria há muito tempo, mas eu falei, deixa, tá caro, isso e aquilo. E a patroa pegou os minicôs dela e saímos contentes. Então aquele negócio de esperar, é claro que às vezes dá errado, mas no meu caso, toda vez que eu deixo passar alguma coisa, ou eu desencano e lançam algo melhor, ou um belo dia aparece uma boa oportunidade de alguém se desfazendo, uma promoção, ou às vezes entra um cascalho a mais e a gente paga aquilo que está lá no preço, no valor nominal. Então, primeiro, de cara, Rodolfo, além de me atender super bem, a loja lá é muito bonita, talvez até um pouco mais bonita que a Concept Store, foi feita depois. Muita coisa, disposição dos itens, das estátuas, dos bonecos, figuras, seja lá o que for, muito legal. Coloquei umas fotos lá no nosso Instagram, tem lá a galeria, né, onde estão lá as artes, a maioria é Alex Ross que está lá, então que provavelmente é uma arte mais palatável para a grande maioria do público, legal pra caramba, você pode comprar os quadros lá, tem coisas originais, etc. E Rodolfo, que é o mestre dos cafés aí, ele que a gente sempre conversa sobre café, sobre almoços e outros pratos, etc. Ele que entende tudo de café cardamomo, ele me deu aqui uma barra de chocolate Lindt, porque ele falou que uma pedrinha de chocolate Lindt no café, sem açúcar, fica uma delícia. Como eu não havia ainda tomado e nunca tinha feito essa receita, então, e não fiz ainda, o chocolate está aqui. Rodolfo, muitíssimo obrigado, farei a receita, depois eu te digo o que eu achei. Obrigado mesmo. E questão da promoção, acabou, era só no final de semana, lá na loja física. Quem esteve lá, viu, ontem no Instagram eu coloquei lá uma notinha, tá tendo a promoção, corram lá. Quem foi lá percebeu que realmente a coisa estava muito bacana. Então, começo por onde? Vamos começar com os da patroa. Patroa, então, enfim, pegou o seu Coringuinha, seu Joquinha Comics. Então, com isso, foram 4 Coringuinhas lançadas pela linha Minico, fabricadas pela Air Studios. Esse aqui, Comics, teve do Heath Ledger, teve o do Jack Nicholson e teve também o do filme Esquadrão Suicida, que é o que o pessoal menos gosta, e eu também menos gosto, mas com isso nós temos agora os 4 Coringuinhas. E esse aqui, sempre olho na prateleira lá da Concept, em outros lugares, sabe que em mãos ainda ele é mais legalzinho, ele tá, super bem pintadinho, bonitinho pra caramba, e fica muito legal com o Batman Comics que eu ganhei de aniversário, que a patroa pegou há uns anos atrás, e com os outros. Então ele tem aqui até as cartinhas do Batman e do Robin Minico aqui na base, tá com o pé de cabra, aquele que ele gosta de bater no Robin, e também aqui a dentadura na mão. Então, muito legal, tá? Bem legal mesmo. A patroa curtiu. Na caixa aqui atrás tem outros personagens que já saíram pela linha. E um desses personagens é o Superman Comics. Esse Superman aqui, Comics, ele, assim como algumas outras figuras da linha Minico, ele é baseado no Superman que foi lançado na escala 1:3 da Iron Studios. Então ele tem a base aqui da Fortaleza da Solidão,
é uma versão antiga, então ele tem a sua barriguinha de cadela, que a gente já falou aqui, e seu cabeção caixa d'água, a capa longa, do jeito que eu gosto, bem bonitinho, já saiu há algum tempo essa figura, inclusive da primeira Wave Minico, e também fica muito legal quando você coloca com o Batman em cima do Bat-Sinal, que também é baseado no Batman para 3, ou coloca também com a Mulher Maravilha e com o Aquaman baseado na figura 1/10, que foi o primeiro exclusivo DC numa Comic Con. Então, legal pra caramba, quem não tem 1/10, quem não tem grana para 1/10, pode caçar com Minico que vai super bem. Oh yeah! Também. E, bom, esse aqui, bom, as pessoas já viram, eu tenho uma coleção grande, sou grande fã da NECA e grande fã dessa coleção Cartoon da NECA das Tartarugas Ninja. E esse é um pack que veio, não é que ele veio caro, mas eu queria muito o Rei Rato. E é um two-pack que vem o Rei Rato e o Vernon, porque na animação eles têm uma história em conjunto. Então, antes de chegar nas figuras, a caixa fininha como as outras, tá? Então você tem um fundinho que você consegue tirar esse fundinho para fazer fotos. Deixa eu ver em que lado que eu abri esse negócio. Então, aqui ó, ele vem um fundinho. Aqui está. A caixa tem outros personagens que já saíram, tal. Me arrependi de não ter pegado o Triceraton com os dois robozinhos, mas tá aí, a caixa é isso aí. Aqui já estão as pecinhas e o fundinho dos esgotos para você bater fotos, né? Fica legal para quem gosta de bater fotos, não é o meu caso. Então, temos aqui Rei Rato e o Vernon. Quem é o... Bom, primeiro começar com o Rei Rato. Rei Rato, um dos vilões bem conhecidos aí das Tartarugas Ninjas, tem algumas versões dele. A primeira vez que ele apareceu foi nos quadrinhos originais lá das Tartarugas Ninja, que estão sendo relançados pelo Pipoca e Nanquim, está no volume número 4, e no final do volume número 4, enfim, ele dá as caras lá, a hora que o Splinter está caído, jogado lá, quase à beira da morte. Então é uma versão, a primeira aparição dele. Na animação, no desenho animado lá do passado, aquele que a gente guarda com muito carinho na memória, ele aparece nessa versão, essa linha, essa coleção é baseada na linha Cartoon do desenho animado. Porém, a minha versão preferida, que é essa do Cartoon, não está bem no desenho animado, mas é do Tartarugas Ninja do game Turtles in Time. E esse personagem, o Rei Rato, no Turtles in Time, ele não aparece na versão arcade. Ele aparece apenas na versão de Super NES, assim como outras figuras que a gente já falou aqui dessa coleção. Até o Slash, mostrei recentemente Rocksteady Bebop de pirata. Então são versões, são personagens que só aparecem na versão Super NES. Esse aqui ele aparece na fase do esgoto, onde ele está naquele veículo ali, jogando as bombinhas espinhentas malditas. É um vilão fácil de matar, né? Uma fase praticamente de bônus. Mas eu lembro muito, a minha nostalgia fala muito mais alta quando eu lembro desse game que eu alugava, minha avó alugava na locadora, ela que pagava, bancava tudo. Minha avó sempre foi muito bacana comigo. E também temos a versão dos quadrinhos atuais, da IDW, onde ele parece muito, sei lá, talvez um espantalho, ele é uma entidade, é quase um deus, junto com seus irmãos, ficam lá causando 1000 peripécias na vida das Tartarugas Ninja. Então é uma versão mais, vamos falar assim, mais dark, né? Mais sombria. Mas essa aqui é a versão quadrinhos, e para quem lembra, eu lembro vagamente, num dos episódios, ele está lá nos esgotos, ele comanda os ratos, lembra também muito o vilão Caça-Ratos do Batman. Ele também tem uma flauta como a do flautista, do vilão do Flash, todo mundo tem um vilão relacionado aos ratos. E ele tem lá, ele acha o líquido lá, a solução mutagênica, e tenta transformar a Irma e o Vernon, que é o outro personagem, por isso que ele vem aqui no two-pack. Então ele vem com a flautinha, ele vem com os ratos, vem com as latinhas, é o personagem que realmente eu queria. E vem com trocas de mão, aqui vem 3
mãos extras para você trocar, uma apontando e as outras duas segurando alguma coisa. Eu deixei as duas mãos bem abertas para poder colocar a solução mutagênica e o rato na outra mão. Então, vocês me digam aí se vocês lembram desse personagem. E no desenho animado em questão, bom, o Vernon, ele também trabalha no Canal 6, então ele é meio que vamos falar, é um repórter que concorre um pouco lá com a April O'Neil, é meio covardão e tal. Depois ele até apareceu, para quem lembra, nos filmes mais recentes, acho que 2004, sei lá, nos anos 2000, ele também apareceu nos filmes, mas ele é mais um crush da April, vamos falar assim, trabalha junto, mas na animação ele meio que concorre com ela. E num desses episódios, com o Rei Rato, o Rei Rato transforma ele e a Irma, né, em ratos também. Por isso que aqui, ó, ele vem com uma cabeça extra e mãos extras também para se transformar em rato. E ele tocava a flautinha lá e eles se transformavam ao vivo. Vem com uma câmera grande aqui do Canal 6 e também vem com mãos de humano extras. O que é engraçado é o seguinte, tem um erro aqui na peça, que uma das mãos ele está apontando, só que é só a mão direita. Só que a mão direita é a mão que ele segura a câmera para poder olhar a filmagem. Então, se você coloca essa mão apontando no braço direito, fica muito estranha a filmagem dele aqui. Personagemzinho bucha, que não pegaria se fosse vendido individualmente, nem ele, nem a Irma. Ok, legal, tudo mais. Pagar por isso é complicado. Mas, de novo, como estava nessa super promoção do Rodolfino, lá na Limited Edition, valeu muito, muito a pena. Então agora tem os dois vão para a prateleira, mas o vilão aqui, o Rei Rato, era o vilão que eu realmente queria na coleção. E eu estava por último aqui revirando umas coisinhas aqui, na verdade revirando uns quadrinhos para achar umas referências aqui, inclusive das Tartarugas Ninja. Estava dando uma olhada nos encadernados aqui do Pipoca e Nanquim e achei algo que é muito interessante, que eu acho que vale a pena relembrar aqui. Muito se briga hoje na internet, Marvel e DC, o que é melhor, Marvel e DC, a gente faz muita piada com isso. Porém essa treta é antiga, né? Aqui agora tomou outras proporções porque todo mundo é pop. Ser pop é legal, ler gibi é legal, apesar de poucas pessoas lerem. Mas lá nos anos 90, eu vou lembrar, na verdade, começando nos anos 90, 3 crossovers entre Marvel e DC. Isso é, já tivemos tretas entre Marvel e DC. A primeira, conflito do século. Esse aqui é um encadernado porco que eu achei na internet uma vez, acabei comprando. Ele compilou as 4 edições desse confronto. Quem lembra disso aqui, tem batalhas aqui que são duvidosas, o resultado o pessoal ficou muito bravo, mas lembrando que foi aberta algumas batalhas, foram decididas por votação popular. É o que eu digo. Toda vez que abre votação popular, seja no Inside da Iron, seja no que for, da Barrabás. Desde o princípio dos tempos, o pessoal vota errado. Então, para você que lembra, certamente vai trazer muita nostalgia. Para você que não viu, tem algumas batalhas aqui que, vamos falar assim, o enredo é 2 entidades aí cósmicas que são controladoras, representam os 2 universos, enfim, se encontram, resolvem tretar, e como eles não podem tretar, eles resolvem escolher os seus campeões, vamos falar assim, para brigarem entre si. Então, temos algumas tretas aqui preliminares. O mercenário entra na Batcaverna e toma um pau do Batman. O Duende Macabro contra o Lanterna Verde. O Bane toma um cacete do Capitão América. O Demolidor com Charada. O Aço com o Homem Absorvente. Batman com Venom e outras coisas. O problema é o seguinte, é que tem as tretas e os resultados aqui, vamos falar assim, o Flash ganha do Mercúrio, o Aquaman ganha do Namor, aí a Wolverine ganha do Lobo, isso gerou muita discussão, Robin ganha da Jubileu, que viram namoradinhos. Então, Surfista Prateado ganha do Lanterna Verde, Elektra ganha da Mulher Gato e o Batman meio que ganha do Capitão América. Então, e outra aqui que foi bem polêmica foi que a Storm
Tempestade ganha da Mulher Maravilha. Isso também me doeu. Ah, e Homem-Aranha ganha do Superboy. Entre Superman e Hulk, Superman ganha do Hulk. Então, no final, termina tudo bem, mas antes do final se forma um outro universo que chama Amálgama. Aliás, foi assim que eu aprendi essa palavra, lendo os quadrinhos lá atrás, que é a mistura entre os dois universos. Então, a coisa vai longe e no final tudo termina bem. Lembro que durante esse período, saiu também um quadrinho que eu gosto muito, eu preciso recomprar ele no Mercado Livre, em algum lugar, que é o crossover, o encontro entre Darkseid e Galactus. Galactus chega em Apocalipse para se alimentar por Apocalipse. Eu lembro que é uma historinha bem bacana. E ainda nessa nostalgia toda do crossover, depois teve uma série 2. Uma série 2. Então, onde nesse mix aqui, que envolve um personagem que chama Portal, outros personagens se encontram. Então, o Venom toma couro do Superman. A Liga da Justiça enfrenta os X-Men. Então, na verdade, o Superman vence o Venom junto com o Homem-Aranha. Então tem outras batalhas aqui, bem divertida e tal. Vamos falar assim, de novo, esses crossovers não são feitos para grandes histórias. Na verdade, é feito para a gente ver o pau comer. Então até tem Duas Caras e tal. Uma coisa também bem legal. E por último, aí já nos anos 2000, foi lançado um crossover de Liga da Justiça contra Vingadores. Então também foi, pelo que eu lembro, foi o último crossover que nós tivemos entre Marvel e DC. E esse aqui tem um enredinho mais legal, mais interessante, porém também crossover, hein? Não adianta procurar uma história muito profunda, mas tem uma mistura dos universos, tem as tretas aí, Superman pega o escudo do Capitão América e o martelo do Thor no final, então bem legal. Oh, yeah. Falando de quadrinhos, tenho que agradecer mais uma vez o Ferrez. Ferrez, que esteve conosco numa última live, confiram lá, foi um papo muito legal. Ele que tem a Porco Ovelha Toys, ele que tem a Comic Zone e tem outras coisas aí, mandou mais um quadrinho, que é a Herança do Coronel. É um quadrinho já meio pesado, mas o prefácio é muito interessante porque ele explica em que contexto. É um quadrinho argentino que foi lançado pela Comic Zone aqui no Brasil, foge totalmente dessa história de super-heróis, mas mostra um período pós-ditadura na Argentina. Aliás, as ditaduras aqui na América Latina foram muito piores do que em qualquer lugar do mundo, diz ali no prefácio. E na Argentina, isso é o filho de um coronel, é o protagonista dessa história. Então era um coronel super torturador durante o período militar na Argentina, e ele herda alguns comportamentos aí meio estranhos. Um deles, ele é apaixonado por bonecas. Então tem muita gente aqui que a gente conhece que é apaixonado por marcas, por bonequinhos e tal, e se diz super correto, religioso, mas na hora de conseguir as coisas, de revender, sei lá, às vezes apronta um pouco. Quadrinho que eu indico muito, mas para aqueles que têm, vamos falar assim, estão mais acostumados à leitura de quadrinhos. Meu pai, emprestei para ele lá o encadernado, ele falou, o prefácio muito bom, tal. A história eu achei assim, é uma ficção e tal, aquilo ali não é verdade. Meu pai ainda criticou e falou assim, tem linguajar inapropriado, tem coisas inapropriadas ali e tal. Então meu pai já não curtiu muito, meu pai não lê quadrinho algum, mas como ele está lá no hospital, levei para ele e ele criticou. O pior, ele falou assim, isso aí é uma ficção. Nossa vida é uma ficção, eu crio uma ficção para mim, as pessoas criam uma ficção para mim, eu crio ficções em relação à vida dos outros, né? Todo mundo está dentro de uma ficção criada por si mesmo ou pelos outros, então é relativo isso, inclusive já discuti isso com ele. Mas obrigado novamente, Ferrez, espero que vocês tenham gostado desse apanhado desse vídeo aqui, e a gente se encontra muito em breve num próximo vídeo, se tudo der certo. Até mais, tchau, tchau.